Oi gente, eu sou a Tabata e hoje eu vou mostrar pra vocês as leituras do mês de janeiro de 2016. Então gente, hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre o que eu li no mês. E já adianto que foram leituras muito boas, muito proveitosas, sabe? A qualidade lá em cima. Acho que eu dei muita sorte na seleção de livros do mês de janeiro, porque, sério, foram leituras muito bacanas mesmo. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu iniciei o ano lendo Delirium, do Carlos Patrício. Esse livro eu recebi do próprio autor e já tem resenha no canal, vou deixar nos cards aqui em cima e no box de descrição. É um livro muito bom, é um livro de contos, né? Na resenha eu comentei um pouquinho sobre o meu conto preferido, que foi o Doutor Sádico, que é um conto de psicopata. Ele também vai trazer outras temáticas bacanas, como o embate entre religião e ciência, isso eu gostei muito. Também tem um conto, gente, que olha, errata do vídeo. No vídeo, gente, eu comentei que o nome do conto e o nome do jogo era turco, só que, gente, é truco. E depois que eu gravei, eu fui assistir o vídeo, eu vi que várias vezes eu falei, eles estavam jogando turco, o nome do conto turco. Não, truco, gente, enfim. Bom, ele vai trazer temáticas como fofoca, envolvimento com drogas, relação conflituosa com o pai, sabe, alienação, enfim, muita coisa bacana mesmo. Então vale muito a pena, assistam a resenha. Me fez parar pra perceber que a nossa literatura brasileira contemporânea é muito boa, é muito bacana, sabe? A escrita do autor é bem madura já, ele tem um jogo de linguagem bem bacana. Ele traz referências, ele traz citações de obras clássicas, de músicas. Então é um livro bem bom de ser lido e eu gostei muito de ter iniciado o ano com essa leitura. Bom, gente, depois eu peguei o incrível 1984 do George Orwell. Gente, incrível, sabe? Incrível, nem tem que falar desse livro. Eu vou trazer uma resenha pra vocês, mas assim, gente, é demais, sabe? Foi a minha primeira experiência com o autor, todo mundo falava muito bem desse livro, só que eu nunca tinha lido. Eu não sei como não tinha lido ainda, porque, sério, gente, é demais. Aqui a gente vai ter a história do Winston, né, uma distopia, e ele vive numa sociedade totalmente opressora. Mas assim, tu não pode olhar diferente para as pessoas, tu não pode nem ter um pensamento assim teu, sabe, que não se enquadra nos padrões da elite, da liderança, que tu já é datado como criminoso, sabe? É uma sociedade opressora no sentido de não deixar tu fazer nada, sabe? Inclusive é engraçado porque o grande irmão está de olho em você. Eles vigiam todos os teus passos, todas as tuas falas e os teus próprios pensamentos. E é bacana que é uma lavagem cerebral, porque eles fazem tu acreditar naquela verdade deles, sabe? É muito interessante. Só que o Winston, esse personagem principal, ele não se enquadra nessa sociedade opressora, né? Porque ele pensa diferente, ele vê que tem algo de podre aí, algo de podre no reino da Dinamarca. Enfim, ele tem um diário, imagina, como tu vai ter um diário, né? Como tu vai escrever os teus pensamentos numa sociedade assim. Então é muito bacana, ele começa a se envolver com a Júlia, que também é uma pessoa que não se enquadra nessa sociedade opressora. Enfim, gente, muita coisa vai acontecer, eu vou fazer resenha pra vocês, mas já adianto que é um livro incrível, sério, gente, leiam, porque vale muito a pena. É um livro que faz refletir sobre muitas coisas, tem muita coisa pra debater a partir desse livro, e eu gostei muito, em breve sai resenha aqui no canal. Aí depois, gente, eu li também, incrível, o desenvolvimento da personalidade do Jung. Esse livro aqui foi o livro do desafio do culto booktuber. E pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar nos cards e no box de descrição o link pra esse vídeo, tá? Pra vocês saberem um pouquinho mais desse desafio que eu e outros canais literários estamos fazendo. Bom, gente, o Jung, vocês sabem que faz parte da minha pesquisa, né? E quando eu peguei esse livro pra ler, eu não sabia que era sobre psicologia e educação. Eu realmente não sabia, mas aqui o Jung nos traz uma perspectiva sobre o desenvolvimento da personalidade a partir da questão educacional. É muito bacana. Eu vou ler para vocês o trechinho aqui atrás no final, porque faz todo sentido. Diz o seguinte: como personalidade, tem, pois, o professor tarefa difícil, porque se não deve exercer a autoridade de modo que subjugue, também precisa apresentar justamente aquela dose de autoridade que compete à pessoa adulta e entendida perante a criança. Tal atitude não pode ser obtida artificialmente, mesmo com toda a boa vontade, mas somente se realiza de modo natural, à medida que o professor procura simplesmente cumprir seu dever como homem cidadão.
é preciso que ele mesmo seja uma pessoa correta e sadia. O bom exemplo é o melhor método de ensino. É muito interessante porque aqui o Jung nos traz a psicologia e a educação a partir dos pais e dos professores e dos educadores. Então ele nos traz o desenvolvimento da personalidade da criança a partir da atitude dos pais e dos professores também. E como a atitude dos pais influencia no desenvolvimento da criança, o que a criança acaba captando. É muito interessante mesmo, inclusive aqui no prefácio ele fala que todo pai, todo educador deve ler esse livro. E na verdade toda pessoa, porque todo mundo tem uma criança na sua volta, né? É interessante também para quem quer formar uma opinião sobre a redução da maioridade penal, porque aqui ele fala da índole das crianças também, fala de crianças criminosas, é bem bacana mesmo. Fala que tem coisas que nem a educação e nem a psicoterapia podem ajudar, enfim, podem resolver, né? É muito bom, se vocês quiserem eu faço um vídeo comentando um pouco mais sobre, mas o Jung é demais, sabe? Ele é um dos meus psicanalistas preferidos. Na verdade, assim, eu gosto muito dele e gosto muito do Freud, mas entre ele e o Freud, eu prefiro ele, né? Porque o Freud vai muito pro lado sexual e o Jung vai mais pro lado espiritual, sabe? Eu concordo mais com as teorias dele do que com as teorias do Freud. É um livro que vale muito a pena, eu indico pra todo mundo, não só para professor, pai, psicólogo, pra todo mundo mesmo, porque te faz parar para refletir muito sobre como lidar com as crianças, como compreender melhor elas. Enfim, é bem bacana. Se vocês quiserem ver comentar um pouco mais sobre, mas super indico. E a linguagem do Jung é muito boa. Aqui a gente tem ensaios de palestras que ele deu no mundo todo, sabe? Então, nossa, muito legal. Aí depois, gente, eu li Revival, do Stephen King, que foi vencedor do Você Escolhe. Gente, que livro incrível! Nossa, que livro incrível! Vou deixar aqui nos cards e no box de descrição uma resenha. Gente, o que eu tenho que falar desse livro? Nossa, eu disse na resenha que eu ainda estava absorvendo a obra. Aí depois que eu fiz a resenha pra vocês, eu parei pra refletir um pouco mais sobre os personagens, sobre a história, né? Porque o final te deixa com várias chaves de leitura. E é interessante porque dá a entender que nem o próprio personagem, né, o narrador que tá contando as suas histórias, sabe o que acontece naquele final, sabe? No fim da história dele, sabe? É muito interessante. Aí eu parei pra pensar um pouquinho mais sobre a personalidade dos personagens, né? E o Charles Jacob era um cara totalmente egoísta, né? Porque ao longo da narrativa a gente percebe que aquela ajuda mascarada dele tinha alguma coisa por trás. E no fim do livro a gente tem essas respostas, mas aí isso ficou martelando na minha cabeça. Aí, gente, eu costumo ler as frases que tem no livro, né? Que eu grifo. E aí eu costumo ver tudo que tá grifado. E lá no início do livro tem lá na página 13 tem uma citação que eu grifei. Aí eu fui ler essa citação e eu percebi que diz o seguinte: as pessoas fazem todo tipo de maldade umas com as outras e você vai descobrir isso quando ficar mais velho. Mas não tenho dúvida de que todo comportamento ruim nasce pura e simplesmente do egoísmo. E aí eu parei pra pensar, isso é marca registrada do King, porque ele costuma colocar no início da narrativa uma frase que pode até passar despercebida, mas que depois que tu terminar de ler o livro vai fazer todo sentido, sabe? Então quando eu olhei essa frase, eu relacionei com o egoísmo do Charles Jacob e pensei, o que já no início da obra te dando, né? Algumas chaves de leitura, muito bacana mesmo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história, assistam a resenha que eu vou deixar nos cards e no box de descrição. Porque sério, gente, vale muito a pena, é uma obra muito genial do King, sabe? Muito assim... E na verdade até agora eu não compreendi muito bem algumas coisas, sabe? Eu quero reler essa obra, porque como eu falei na resenha, é aquele tipo de obra que tu precisa ler e reler pra formar uma opinião e, nossa, muito bacana mesmo. Aí depois, gente, eu li alguns ensaios desse livro aqui do Walter Benjamin, que é um teórico da filosofia e da literatura. Eu conheci, né, esse teórico no sentido de começar a ler na disciplina de teoria da literatura do mestrado, porque minha professora é formada também em filosofia, teórico da filosofia e da literatura. E aí eu reli alguns ensaios que tem aqui, porque esse livro é de obras escolhidas do Benjamin, e reli um que a gente leu com ela na disciplina, que é o narrador. Esse texto aqui dele, esse ensaio é muito famoso, inclusive eu estava lendo a apresentação do box dos Green, dos irmãos Green, e o professor ele cita esse texto do Benjamin, então é um texto bem famoso dele, né? Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido.
E, gente, é um texto que vai trazer basicamente um panorama da narração, tá? E aqui ele coloca o seguinte: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Mas na verdade ele cita o Don Quixote, se eu não me engano aqui ele cita Dante, e ele faz um panorama do narrador, da narração. Então ele resgata lá as tradições orais, as narrações orais, ele fala do início dos romances, fala da narração das epopeias, como que a experiência influencia também na narração, e não só a experiência de tipo assim, tu foi lá e viveu aquilo, aí tu vai narrar aquilo. Não, é a experiência também do que tu ouve falar, do que tu ouve e fala, entendeu? Então, na verdade, é uma narração através de outra narração, a partir de outra narração. É muito bacana, pode parecer um pouco complexo, e na verdade é, porque esses textos de teoria da literatura e da filosofia são bem complexos, e tu tem que ler e reler várias vezes para começar a entender, mas quando tu entende, faz todo sentido e é muito bacana. Eu vou ler para vocês o trechinho final aqui, ó, para vocês terem mais ou menos uma noção do conceito de narrador pro Benjamin, mas sério, gente, é muito bacana. E olha como a linguagem dele flui, olha como é boa. Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos, não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio, pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador infunde a sua substância mais íntima também naquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida, sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. Daí a atmosfera incomparável que circunda o narrador. Em Leskov como em Ralph, em Poe como em Stevenson. O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo. Então, assim, gente, é muito interessante. Se vocês quiserem, eu venho fazer um vídeo explicando um pouquinho mais. Eu não sei se eu tenho tanta capacidade para dar uma aula, digamos assim, de literatura e filosofia, mas acho que eu posso trazer alguns conceitos para vocês a partir do que eu aprendi, né, com os meus professores. Mas, sério, gente, vale muito a pena. E esses pensadores são, assim, magníficos, sabe? Depois que tu começa a ler esses textos teóricos, tu percebe que, nossa, faz muita diferença nas tuas leituras, sabe? Das obras literárias. Sério, é muito bacana. Aí depois, gente, eu li O Espaço Literário do Blanchot, que também foi uma releitura. E na verdade, gente, esses dois livros aqui eu reli ensaios, porque no mês de janeiro eu tinha que mandar um ensaio da disciplina para a professora, né? Então eu tinha que pegar as teorias que nós trabalhamos com ela e escrever junto com uma obra literária, né? Fazer uma relação. Eu estava em dúvida entre os dois, eu ia pegar o Benjamin e o Drácula do Bram Stoker, ou o Espaço Literário, né? O Blanchot e o Stephen King sobre a escrita. E aí eu acabei escrevendo um ensaio sobre o Espaço Literário do Blanchot e sobre a escrita. Aí aqui, gente, eu até comentei no Insta, postei uma foto uma vez, dizendo que ia fazer um vídeo de literatura e filosofia, vocês gostaram bastante. E eu ia pegar o... Cadê o capítulo? Tá baixinho? Cadê o capítulo? Ó, a obra e o espaço da morte. Foi basicamente com esse capítulo e com o outro capítulo que se chama A Abordagem do Espaço Literário e o Espaço e a Exigência da Obra, que eu fiz no meu artigo do Stephen King. Esse A Obra e o Espaço da Morte, gente, esses artigos, esses ensaios que eu li, o Blanchot, ele vai trazer basicamente a morte do autor e no sentido de, e já faz uma relação com Bates, né? Mas no sentido de, para tu criar uma obra, né, uma arte, digamos assim, porque ele não fala só do autor aqui, ele fala do artista, né? Então ele fala de pintura, de poesia, enfim. O autor, ele precisa, de certa forma, se aniquilar, ele precisa morrer para a obra nascer. É uma coisa, né, bem complexa, filosofia, mas enfim. Isso pode parecer um pouco complexo, e, gente, o Blanchot é um cara que, tipo assim, a linguagem dele é muito subjetiva, sabe? Quando a gente leu com a professora, a gente ficou, tipo assim, boiando na maionese, porque foi muito complicado. E todo mundo leu o texto e chegou na sala de aula, tipo, a professora não entende nada, e pra ela fazia muito sentido. Mas, claro, depois que tu lê muitas vezes, começa a fazer sentido, mas é muito complexo. E essa questão de, tipo, morrer para nascer, vai, tipo assim, muito além. Mas, enfim, aqui ele vai usar como referência o Kafka, tá? Ele fala muito da referência da morte nas obras do Kafka. Aqui ele vai fazer referência também a Mallarmé, e ele vai usar a morte
como experiência, sabe? Bom, enfim, gente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo pra vocês, porque é um pouco complexo, mas é nesse sentido de o autor se aniquilar, porque na verdade é uma modificação, tá? É uma metamorfose. Então o autor, ele vai se modificar de acordo com a obra. Então ele vai se adaptar à obra. Dependendo da obra que tu tá criando, né, da obra que tu tá escrevendo, tu vai ver de que forma tu precisa te aniquilar, te modificar, né, de que forma a metamorfose vai acontecer. Enfim, é bem bacana. Eu vou ler pra vocês um trecho dele também, pra vocês terem mais ou menos uma noção. Mas é muito bacana, ele fala da morte possível, da morte fiel, da morte justa, enfim, tem vários tipos de morte, vários conceitos. E eu vou ler aqui pra vocês, deixa eu ver se eu acho. Não achei. Eu vou ler aqui pra vocês, cadê, tá? Aqui. Ele diz o seguinte: uma outra resposta seria a de André Gide. Quis indicar nesta tentativa, não sei o que, porque está escrito em francês e eu não leio em francês, a influência do livro sobre aquele que o escreve e durante a sua própria realização. Pois, ao sair de nós, mudamo-nos, modifica a marcha da nossa vida. Esta resposta é, porém, mais limitada. Escrever muda-nos. Não escrevemos segundo o que somos, somos segundo o que escrevemos. Mas de onde vem o que é escrito? Ainda de nós, de uma possibilidade de nós próprios que se descobriria e se afirmaria unicamente pelo trabalho literário. Todo o trabalho nos transforma, toda ação realizada por nós é ação sobre nós. O ato que consiste em fazer um livro modifica-nos-ia mais profundamente, e é realmente o próprio ato, então, o que há de trabalho, paciência e atenção nesse ato. Não é uma exigência mais original, uma mudança preliminar que talvez se concretize através da obra, a qual nos conduz, mas que, por uma contradição essencial, é não só anterior à sua concretização, mas retrocede até o ponto onde nada pode ser realizado. Já não tenho outra personalidade, senão aquela que convém a esta obra, que é exatamente isso que eu expliquei para vocês, que vai te modificar de acordo com a obra que tu está criando. Mas o que convém à obra talvez seja o eu, não tenho personalidade. Então é interessante isso de morrer para nascer. Enfim, se vocês quiserem, eu faço um vídeo de literatura e filosofia aqui. É algo meio complexo, mas acho que eu posso, né, comentar alguns conceitos a partir do que eu entendi, obviamente, né, gente, porque eu não sou formada em filosofia. E também, para finalizar, porque já falei demais, eu comecei a ler Os Miseráveis, do Victor Hugo, e eu parei na página 100. E eu tinha explicado pra vocês o porquê que eu ia falar um pouquinho do que eu tinha parado, né? Os Miseráveis, tá tendo a leitura coletiva e tal. Gente, assim, quando eu peguei Os Miseráveis pra ler, eu li essas 100 páginas numa sentada, tá? E eu pensei, nossa, fluiu muito, muito bom. Inclusive eu fiz várias anotações, ó. Tipo, várias anotações, ainda não aparece nenhuma marcação. Mas enfim, não, eu marquei bastante coisa aqui. E eu pensei, nossa, eu vou ler isso aqui rapidinho, em um mês eu já termino o primeiro volume, depois já pego. Só que, gente, depois eu larguei e fui fazer essas outras leituras e aí eu percebi que não me deu mais vontade de ler. Então eu pensei, tá, eu acho que eu não tô no momento de ler Os Miseráveis agora. Aí eu substituí, né, porque eu ia fazer diário de leitura pelos Contos Confessos com os Fogos, tá aqui, e que eu vou fazer diário de leitura pra vocês. Mas assim, gente, Os Miseráveis, incrível, sabe? Eu tava adorando o enredo, os personagens, o Bispo. Mas sei lá, eu acho que eu não tô no momento de ler Os Miseráveis agora, por isso que eu parei. Mas indico pra vocês, a linguagem é muito boa, como vocês viram, eu botei várias coisas, tem vários pensamentos interessantes do Victor Hugo. O prefácio da obra é incrível, né, ele dizendo que esse livro, né, nunca vai ser em vão. Enfim, gente, mas eu só li 100 páginas e acho que não tô no momento mesmo, pretendo ler esse ano ainda, mas não agora, né, enfim. Então essas foram as leituras do mês de janeiro, como eu falei pra vocês, foram leituras muito boas, muito proveitosas, eu gostei muito. Sério, gostei muito mesmo. Então comentem aí se vocês querem que eu faça o vídeo do Jung, do Blanchot e do Benjamin, tá? Porque são vídeos teóricos, mas eu sei que tem gente que se interessa por essas teorias. Então comentem que eu, né, faço o vídeo pra vocês, dou uma estudada aí, porque são teorias bem complexas, mas que vale muito a pena, gente, que depois que tu começa a ler, a pesquisar e a estudar essas teorias, vai ler uma obra literária, nossa, é muito diferente, gente, sério, muito diferente. E essa questão do narrador mesmo,
Sério, é muito diferente. Mas enfim, comentem aqui embaixo quais foram as leituras de vocês também. E era isso, gente. Pra quem tá chegando agora, inscreva-se e não deixe de dar o seu curtir pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, né? Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!